E vem comigo fazer uma camisa social para nossa boneca de pano. Tô aqui com um recorte das costas no tecido que eu escolhi e eu vou fazer um pique para marcar o meio das costas. O tecido que eu tô usando aqui é tricoline. Tenho também o recorte da frente da minha camisa, então 2 vezes aqui a frente espelhado. E recortei também 2 vezes a manga. Tô usando manga curta, mas pode ser manga longa também. E tenho o meu molde da gola, recortado também 2 vezes, direito com direito do tecido. E aqui uma parte eu deixo sem dobrar e uma parte eu já dobrei uma barrinha de meio centímetro embaixo. E também o recorte do bolso, que é opcional. Vamos costurar então a nossa camisa. Primeira coisa, como todas as camisas, a gente abre a parte das costas e une a parte da frente pelo ombrinho. Então, junta bem certinho os ombros, passa uma costura de meio centímetro de margem de costura. Então, tem que deixar bem certinho o ombro, encaixar e passar uma costura. Para essa camisa social, a gente vai jogar essa costura para a parte das costas da camiseta e vai passar um pesponto por cima para dar acabamento. Então, eu faço isso dos dois lados, jogo virado para a parte das costas e passo uma costura. Feito isso, a gente vai fazer a dobra da frente da camisa. Então, a gente vai dobrar 2 vezes 1 centímetro para fazer a parte da frente da camisa. Então, eu dobro 2 vezes com 1 centímetro cada vez e passo uma costura. Mesma coisa do outro lado, dobro 1 centímetro, depois dobro mais 1 centímetro e passo uma costura reta para fazer a parte da frente da nossa camisa. Agora que a gente já tem essa parte pronta, a gente vai vir com a gola. A gola, ela tem na parte reta dela de baixo a marcação do meio. A gente vai juntar essa marcação do meio com o pique do meio das costas que a gente fez. Alfineto, e agora eu vou costurar a partir do meio para uma lateral da camisa. Então, a partir do meio eu venho trazendo para a lateral da camisa. Vou passar pelo ombro e a frente da camisa, sempre com costura bem devagar, levantando o calcador e fazendo bem certinho a curva. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, essa parte tem que ser feita com bastante calma, porque a gente está colocando uma peça reta numa peça de costura curva. Então, tem que fazer devagarzinho para não dar pregas e para acertar bem certinho as 2 peças que vão encaixar. Feito isso, a gente vai subir essa gola para cima e a gente vai encaixar a segunda parte da gola que a gente já dobrou meio centímetro na barra. Então, é só encaixar o recorte, prender com o alfinete. Então, prende uma ponta, prende o meio e prende a outra ponta. O encaixe é bem certinho. E agora, a gente vai costurar primeiro essas pontinhas. Então, o que eu faço? Eu vou unir a ponta que já tá dobrada meio centímetro com a que eu acabei de costurar e vou passar uma costurinha reta. Então, reta com a parte da frente da camisa, porém sem costurar junto a parte da frente. Então, é só rente, mas a gente não costura a parte da frente junto, a gente costura só as 2 abas. E a mesma coisa do outro lado, ó. Então, eu tô com a aba que eu já costurei e eu vou juntar com esse pedacinho que eu acabei de encaixar por cima. E passo uma costura reta, que seja rente à frente da nossa camisa. Depois de costurar isso, a gente vai fazer o contorno da gola. Então, o que eu faço? A partir dessa aba que a gente acabou de costurar, a gente vai fazer uma costura de meio centímetro em toda a volta da gola. Então, eu vou entrar meio centímetro nessa aba que eu acabei de costurar e vou fazer a lateral da gola e a parte de cima, sempre com meio centímetro, até a parte lateral de novo
e vou fechar com mais meio centímetro na aba que a gente acabou de costurar, ficando assim. Vou tirar meus alfinetes. E agora a gente vai cortar o canto e vai também fazer um piquezinho nessa costurinha da aba que a gente fez. Então, ó, eu faço um pique nessa curva para que eu consiga desvirar com facilidade. Ó. Então, eu corto o cantinho para conseguir desvirar. Agora, a gente vai desvirar essa gola, deixando ela toda pro direito. Venho com um palitinho e vou ajeitar bem certinho os cantinhos de cima e também esse cantinho que ficou do biquinho ali da costura da parte de baixo da camisa. Agora, a gente precisa passar essa gola muito bem, então nessa hora o ferro de passar vai ser nosso melhor amigo. A gente precisa passar essa gola bem certinho, ó. Passei. E vai se ajeitar tudo bem certinho, então tem que respeitar as margens de costura para dar tudo bem certinho. Agora, a única coisa que a gente vai fazer é costurar essa parte que tá aberta da gola ainda. Com ela tá bem passadinha, fica bem fácil de costurar. É só passar uma costura reta, seguindo já a costura que tem na parte de baixo dessa gola e fechando a gola toda da camisa para dar o acabamento perfeito dessa golinha. Então, ó, ela fica com o acabamento bem certinho dos dois lados. E a nossa golinha, como ela tem essa pontinha aqui na gola, quem quiser pode passar uma costura reta de fora a fora na gola, de um desses cantinhos até o outro, para facilitar na hora de dobrar a gola. Mas essa costura é opcional, ela fica mais de acabamento e para facilitar na hora de dobrar essa gola. Agora, a gente só precisa colocar as mangas. Então, eu viro direito com direito e costuro a manga da nossa camisa. Costura curva em costura curva, então tem que fazer bem devagarzinho, vai levantando o calcador, ajeitando os tecidos aos pouquinhos e costurando essa parte. Quem tem dificuldade tem que fazer bem devagarzinho mesmo, vai levantando o calcador, vai fazendo a curva que se encaixa certo. Outra coisa também é na hora de posicionar a manga, não posiciona ela reto com o corpo da camisa, a gente tem que deixar ela inclinada, ó. A gente deixa ela mais na diagonal e aí sim começa a costura, que aí o encaixe fica bem certinho. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra manga, então é só ir acompanhando as curvas, tanto da manga quanto da cava, com pontinhos pequenininhos, levantando o calcador e fazendo o encaixe da manga na cava. Manga aplicada, agora é só fazer a barra da manga. Quem quiser também pode fazer essa barra da manga antes de costurar ela na camiseta, fica até mais fácil. Para essa barra da manga, eu dobrei 2 vezes meio centímetro e passei uma costura reta. Então, passo a costura reta. Agora é só a gente fechar essa manga, então fecho a manga e também já fecho a lateral da camisa. Passo uma costura reta e vou fechar também o outro lado. Então, junto as mangas, fecho a manga e fecho também a lateral da camiseta. Desviro. E agora a gente vai fazer a bainha embaixo, a barra embaixo da camisa. Então, é só dobrar 2 vezes meio centímetro e passar uma costura reta. Então, dobro 2 vezes meio centímetro e faço a barra embaixo em toda a camisa. Bastante cuidado na parte final aqui, para não ficar a pontinha de tecido para fora,
o acabamento fica bem certinho. E a nossa camisa tá pronta. Agora é só a gente escolher o jeito de fazer o fechamento. Então, quem quiser também pode fazer ela sem nada, para usar abertinha também fica bem legal. Mas quem optar pelo fechamento, eu vou mostrar aqui para vocês uma opção de como fechar essa camisa sem usar velcro em tudo, para não ficar duro, porque o velcro acaba deixando um pouco mais duro a parte da frente. Então, eu vou mostrar para vocês uma opção de como fazer o fechamento. Aqui também eu vou adicionar no vídeo para quem quiser colocar o bolsinho, que é opcional. Então, eu tenho o recorte do bolso, eu dobro as 4 pontinhas e eu vou passar a costura primeiro em uma das partes para fazer o acabamento, e é a parte que vai ficar virada para cima, então a abertura do bolso. Termino de fechar as 4 pontinhas. Quem quiser pode passar com ferro para ficar bem certinho, e a gente vai posicionar esse bolso aonde a gente quiser aqui na camisa. Então, numa altura boa, mais ou menos meio da manga. Posiciona com um alfinete o bolso, confere, vê se tá numa altura legal, e agora é só passar uma costura bem na beiradinha ao redor do bolso. Então, a parte de cima que a gente já costurou fica aberta, e a gente passa uma costurinha bem na beiradinha, na volta toda do bolso. Então, fica um detalhe de bolsinho abertinho em cima para quem quiser, mas é opcional. Eu coloquei o molde do bolso para quem quiser colocar, mas é opcional, sem bolso ela também fica uma gracinha. Aqui eu quero mostrar para vocês como eu fiz o fechamento. Então, para não ficar duro, eu coloquei o velcro em 3 partes só, 3 pedacinhos, e na parte da frente eu costurei o botãozinho por cima do velcro. Então, tem o fechamento com o velcro e eu colei ele com essa cola pano, que ela é super resistente, segura super bem nesse material, e tá prontinha a nossa camisa com botão.